Ainda na política, está marcado para o próximo dia 5 o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que pode descriminalizar a maconha. Vini, vamos lá, o que exatamente vai ser discutido pelo tribunal? Uma votação que foi paralisada, né, e retoma, agora tem previsão de retomar, né? Exatamente, Diga. Vamos lembrar que nós temos no Brasil uma lei de drogas estabelecida em 2006 que distingue ali as penalidades para os usuários e para os traficantes. Enquanto o traficante ele tem uma pena prevista aí de 5 a 15 anos, o usuário tem penas alternativas, sendo julgado caso a caso. Só que essa subjetividade sobre a quantidade que é configurada ali como o tráfico acaba causando um aumento nas prisões por tráfico de drogas. Então, a descriminalização do porte de drogas começou a ser discutida em 2015, quando a Defensoria Pública entrou com um recurso extraordinário contra a condenação de um réu em Diadema, Edgar, que foi pego com 3 gramas de maconha. E aí ele foi condenado a 2 meses de serviços comunitários. E segundo a defesa dele, isso fere os princípios da intimidade e da vida privada previstos na Constituição. O julgamento, portanto, estava parado desde 2015, quando teve um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que morreu futuramente. Naquele julgamento, 3 ministros já haviam votado a favor. O ministro Barroso, o ministro Fachin e o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar, inclusive, Edgar, que era o relator do caso, votou pela inconstitucionalidade da lei com relação a todas as drogas. O Barroso sugeriu que o porte de até 25 gramas de maconha seja o parâmetro para configurar o uso pessoal. E o Fachin propôs que essa discussão de estipular a quantidade máxima permitida deve ser julgada pelo Congresso Federal. Lembrando que a descriminalização da maconha não tem a ver com a legalização da maconha, ou da droga, como você preferir, né? Ela só vai tirar ali o caráter punitivismo, né? Mas você pode ter ainda ali... Do usuário, né? Exatamente, do usuário. Você pode ali, o Estado ainda tomando algumas medidas. Já a liberação, você teria o Estado regulamentando essa droga para fins comerciais. Agora, essa descriminalização, pelo menos da maconha, já era dada como certa nesse julgamento que será retomado aí no dia 5 de junho, porém a coluna da jornalista Mônica Bergamo diz que muito provavelmente o presidente da casa, o ministro Dias Toffoli, deve retirar a pauta de julgamento. Por quê? Porque já há um projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado. Esse projeto, inclusive, era do até então deputado na época Osmar Terra, hoje ministro da Cidadania, que é um projeto de lei que mantém a criminalização e altera alguns pontos da política nacional de drogas. Esse projeto provavelmente deve ser, portanto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, e aí não teria motivo para o STF prosseguir com este julgamento. Olha, sempre que esse assunto volta à tona é muito polêmico, tá? As opiniões são divergentes, as discussões são acaloradas, mas eu acho que a impressão que eu tenho é que tabus vão sendo quebrados, né, com relação à discussão sobre a questão das drogas e especificamente da maconha aí, né, que é o cerne dessa discussão no STF. O que vocês pensam a respeito? A gente sempre entra em um debate acalorado aqui, hein, Paulinho? Tem um tweet aqui da Sereníssima, que ela diz o seguinte, ó: a lei de drogas atual é uma lástima, penaliza quem não tem doutor para ser enquadrado como usuário e não traficante. No mínimo, precisa de um parâmetro objetivo. Eu acho que estabelecer exatamente essa quantidade, que isso valha para todos, é alguma coisa de importante. A gente não está falando aqui de legalização, mas um ponto também importante é essa questão do canabidiol. Tem diversas pesquisas mundiais aí sendo usado para Parkinson, para esses casos de glaucoma e também para quem tem aqueles surtos de epilepsia. Então, quer dizer, não sei, aí como remédio não tem nada a ver com o uso adulto e recreativo de droga, acho que tem a ver com o princípio ativo, o canabidiol. Essa talvez seja uma questão importante que também não está agora em jogo, mas o que eu acho mais importante mesmo é que se defina mesmo esses parâmetros. Do que é que a gente está falando exatamente? Não é questão de liberar traficante não, né?
Não é essa a questão que eu acho que tem que ser tratada. E entender quem é esse usuário e também ter uma política de esclarecimento a respeito da droga, né? Para que as pessoas também fiquem esclarecidas a respeito daquilo. Porque essa história de que é uma erva que não faz mal também é bastante questionável. Então, acho que deveria também haver uma política de esclarecimento a respeito e um trabalho feito com esses usuários, que não é botar na cadeia. E lembrando, diferente disso. E aqui a questão da descriminalização, como o Vini trouxe, tem essa diferenciação com a legalização, né? Que seria digamos, um estágio à frente disso, né? Será que realmente tem diferença de descriminalização para legalização? Vamos chegar lá. Em primeiro lugar, eu não vejo por que ser contra o uso medicinal de maconha, como a Paulinha bem trouxe aqui. Também concordo com o Vini, esse julgamento ele vai cair, já tem projeto de lei, já tramitou, o Congresso aprovou, está só aguardando sanção presidencial, e isso tira aquela margem de interpretação que o STF adora usar e vai frear a sanha do Supremo por criar leis, né, ao invés de respeitar o processo democrático normal, que é via poder legislativo eleito, né? Vamos lembrar que o ministro do STF não é nem concursado, nem eleito, e a sua função princípio não é representar a vontade popular, mas sim guardar a Constituição, não criar leis, é verificar a constitucionalidade dessas leis. Agora vamos lá, é muito importante a gente lembrar que para os ativistas e lobistas pró-drogas, a descriminalização da maconha ela não é um fim em si mesmo, existe uma agenda progressista para a naturalização do consumo de drogas. A descriminalização da maconha é só a ponta de lança, né? Depois na sequência virá a legalização. Né? E não só da maconha, mas de todas as drogas. Isso fica, inclusive, implícito na manifestação do Gilmar Mendes. E onde que isso fica explícito? Eu separei uma fala aqui do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, um progressista pró-aborto e pró-drogas indicado ao cargo pela ex-presidente impedida Dilma Rousseff. O ministro acredita, ao meu ver, de forma ingênua, ou pelo menos finge que acredita, que a legalização das drogas, certo, é uma forma efetiva de combate à crise de segurança pública e penitenciária. Isso consta de uma matéria do O Globo, cujo nome é o título: Barroso defende legalização da maconha e da cocaína contra a crise penitenciária. Abre aspas para o ministro. A primeira etapa, ao meu ver, deve ser a descriminalização da maconha, mas não é descriminalizar o consumo pessoal, é mais profundo do que isso. A gente deve legalizar a maconha, produção, distribuição e consumo. Olha o traficante que você falou aí, Paulinha. Tratar como se trata o cigarro, uma atividade comercial, ou seja, paga imposto, tem regulação, não pode fazer publicidade, tem contrapropaganda, tem controle. Isso quebra o poder do tráfico, porque é o que dá ao tráfico, porque o que dá poder ao tráfico é a ilegalidade. Ponto. E, se der certo com a maconha, aí eu acho que deve passar para a cocaína e quebrar o tráfico mesmo. Já são 2 ministros em declaração pública falando da legalização de todas as drogas. Ora, legalizar as drogas para reduzir a criminalidade e aliviar a superlotação carcerária é similar a você dar alta para os pacientes do SUS para aliviar fila em hospital. É uma pseudo-solução, é simplista, é artificial. Ela apenas transfere o problema para outra esfera. Para ficar no exemplo do ministro, tá? Porque ele que fez a comparação com o cigarro. No final dos anos 80, eu peguei os dados aqui, 35% da população adulta se declarava fumante. Hoje está na faixa de 10, 11%, o que certamente aliviou o sistema público de saúde. Só que, além das campanhas antitabagistas, o que rolou? As restrições aos direitos de propaganda e marketing da indústria do cigarro e a proibição social ao comportamento, ou seja, você não pode fumar em avião, você não pode fumar em ambiente fechado. Então você tem 2 elementos-chave aqui. Se você limitar o mercado e ainda colocar uma condenação moral, você reduz o consumo. E na parte de criminalidade, adivinha qual é o produto mais traficado no Brasil? É o cigarro. Eu peguei uma fonte que citou aí que é um mercado de 6 bilhões de reais, sem falar nos impostos não arrecadados. Ou seja, a venda legal de um produto, ela não vai extinguir o seu tráfico, ou melhor, o seu contrabando. Você só mudou o tipo penal. Você tem um país continental que não tem nenhum controle de fronteira. Então, se as autoridades não conseguem controlar o contrabando de cigarro, dos eletrônicos e tantos outros produtos, por que ela vai ter mais sucesso fiscalizando maconha ou cocaína legalizadas? Isso não faz sentido. Tipo, aumentar, vamos dizer assim, legalizar as drogas vai aumentar o consumo,
pode gerar vários problemas de saúde pública sem necessariamente resolver os problemas de segurança pública. Olha aqui, isso são teorias, porque se essas coisas se implementadas aqui, aí sim a gente vai ter um embasamento para dizer o que elas realmente representaram, né, a partir das mudanças. Agora a gente pode vislumbrar coisas. Por exemplo, a gente sempre tem o costume de trazer exemplos negativos com relação a isso. Fala-se do Uruguai. O Uruguai é muito recente a liberação da questão da descriminalização da maconha, a autorização para plantio em quantidades controladas ali. Mas tem um exemplo positivo, por exemplo, de Portugal, com relação à sua política de redução de danos, né, que já tem há 2 décadas, acho que aproximadamente, está beirando isso. E lá... Ela não reduziu o consumo, por exemplo, no caso da maconha, ela não reduziu, mas ela trouxe um controle e permitiu que usuários pudessem importar determinadas quantidades sem serem criminalizados. Portugal encarou como uma questão de saúde, Exato. Não como uma questão de segurança pública, que é como tem que ser. Isso, e passou a olhar a questão como um problema de saúde pública e não como crime. Mas 2 drogas pesadas para citar, e as que você colocou no final aí, Caio, a cocaína e a heroína, em Portugal, a partir dessa política de redução de danos, o consumo de heroína e cocaína, essas drogas consideradas mais pesadas, caiu de 1% da população que era para 0,3 percentual no consumo através da administração para esses viciados em tratamento de uma droga chamada metadona, que reduz os efeitos, que busca tirar o viciado da droga, do consumo. Agora, aí evoluindo para a questão da legalização, não estou fazendo nenhum juízo se eu tenho definido se é isso melhor ou não é melhor. Eu penso que você tem sim que botar na conta do Estado que ele consiga regular essa questão da segurança. Para mim parece nítido que você, legalizando, você reduz a violência proveniente do tráfico e, além disso, pode cobrar impostos que poderiam ser revertidos exatamente para tratamento dessas pessoas. A gente tem aí drogas legalizadas, estão aí o cigarro matando, as campanhas, o álcool, né? O alcoólatra lá, que é o viciado, ele destrói famílias também, ele destrói vidas, ele dirige embriagado e mata os outros. Quer dizer, qual é a relação quando se confronta esse tipo de dano causado por uma droga ou por outra, que existe de fato e verdadeiramente, principalmente com relação ao consumo da maconha aí, que além do mais, além de ser considerado uma droga leve, tem todos esses benefícios que a gente falou aqui, que você bem mencionou, que não se opõe com relação ao uso medicinal, né, das propriedades, dos princípios ativos da cannabis sativa ou da cannabis índica, que são os tipos mais comuns da maconha. É uma discussão polêmica mesmo, e eu espero que eles, que não devem legislar, devem regular e garantir o que está escrito na Constituição, não avancem o sinal, mas que eles ajudem a dirimir dúvidas e que nos faça evoluir nesse debate tão polêmico.